Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento vocês estejam ouvindo esse podcast. Nós somos o Mangcast, o podcast oficial do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Meu nome é Jefferson, eu sou discente do doutorado do PPG-FIU-FPE e hoje nós vamos conversar com a professora Thais Klein. A professora Thais, ela é mestre em teoria psicanalítica pelo programa de pós-graduação em teoria psicanalítica da UFRJ, mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, doutor em teoria psicanalítica pelo programa de pós-graduação em teoria psicanalítica da UFRJ, com doutorado sanduíche na Universidade Sorbonne, Paris 5, e doutor em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. E hoje a gente convidou a Thais para conversar sobre o livro que ela lançou recentemente com o professor Érico, do nosso departamento, né, de filosofia, Cartas a um Velho Terapeuta, a uma experiência de uma psicanálise não identitária. E para começar, Thais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, o convite do Mangcast para conversar com a gente hoje. E eu já vou iniciar aqui com a nossa conversa, né, com uma pergunta sobre o título do livro, né, que você e o Érico respondem no decorrer da obra, né, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre o título, né. Existe a possibilidade de uma psicanálise que não seja identitária? Eu, particularmente, né, eu comecei a fazer análise recentemente, né, antes da gente começar a conversar aqui a gravação. Eu te falei que eu estou em Buenos Aires e tal, né? E aqui fazendo meu sanduíche, inclusive, né? Meu doutorado de sanduíche. E aqui, por conta de questões raciais também, obviamente, né? Eu acabei sendo convocado, de certa forma, a iniciar o meu processo de análise, né? E algumas questões vêm a priori quando a gente inicia esse tipo de processo, né? Principalmente para uma pessoa que tem origem periférica, assim como eu, que é geralmente se fala, né, a análise ela tem uma abordagem mais direcionada a um público de classe média alta, é algo mais higienizado, e por conta disso eu não iniciei antes, inclusive. Eu tinha um certo medo em relação a isso, né? Então, nesse sentido, é possível essa clínica, essa análise não identitária? Obrigado novamente. Bom, Jefferson, primeiro eu queria só dizer que você tinha razão de ter medo, tá? Porque realmente não é, né, isso que é dito, é verdade, né? E tem efeitos importantes. Mas antes de eu entrar nessa questão, eu queria agradecer também, enfim, o convite, fico feliz de estar aqui, né? De poder continuar construindo essa ponte com o Recife, né? Que é uma cidade de pontes e rios aqui do Rio. Fico muito feliz de poder estar e queria também dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas presentes, enfim, nessa possibilidade de escutar essa conversa. Bom, vamos lá. É engraçado que você me perguntou sobre o título do livro e geralmente as pessoas dão ênfase para a parte cartas a um velho analista, né, um velho terapeuta, e não tanto para o subtítulo, né, que é a experiência de uma psicanálise não identitária. E foi legal que você deu relevo para a segunda parte, né? Eu acho que é interessante a gente poder falar a partir daí. Bom, primeiro vou explicar um pouquinho de onde veio esse título, né? Esse título ele vem da junção de duas obras que eu e o Érico escrevemos separadamente no ano e foram publicadas ambas no ano de 2023. O Érico escreveu o livro, né? Que provavelmente vocês, algumas das pessoas que estão escutando e vocês do PPG já tiveram contato, que é o livro chamado Negritude Sem Identidade, né, que foi publicado pela N-1, que é a mesma editora do nosso livro Cartas a um Velho Analista, e foi publicado em 2023. E eu também, em 2023, publiquei um livro pela editora Zagodoni, cujo título é A Experiência nos Limites. Então, a gente fez um diálogo entre as nossas obras pregressas, né, A Experiência nos Limites e Negritude Sem Identidade, para poder dar corpo a esse subtítulo, né, que é a experiência de uma psicanálise não identitária. Agora, o que é isso, né? É muito
muito interessante, né? Que vocês devem estar vendo assim, uma mulher branca, loura de olho azul, com uma estante vermelha atrás, bem psicanalista, só não estou com meu óculos de psicanalista, bem esse estereótipo, né, de uma pessoa psicanalista falando de uma psicanálise não identitária, né? Pode soar a princípio estranho, né? O que é isso? A não identidade aí está vindo em prol de uma certa universalidade, ou seja, né, uma tentativa de desmontar as questões identitárias, sobretudo questões de raça, gênero, em prol de um sujeito universal que não cabe nessas caixinhas, né? Isso é um argumento muito comum da própria psicanálise, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas dentro da psicanálise, e isso foi sustentado não só agora, mas como sempre, a ideia de um sujeito universal, né, é uma ideia que é herança do pensamento moderno, né? Ou seja, da ideia de humanidade, etc., e que carrega uma série de efeitos epistêmicos, de violência epistêmica e violência propriamente dita, vamos dizer assim, né? Por isso que eu brinquei com você falando que você tinha razão de ter medo, né? Ou seja, então, em nome desse sujeito universal, se sustentou muita coisa, se sustentou um ideal de eu branco, né? Se sustentou um sujeito cujo sofrimento seria atravessado por uma angústia informe, que não poderia estar ligado a um sofrimento de gênero, ou um sofrimento racial, ou um sofrimento de classe, por exemplo, né? Que estaria ligado a uma fantasia inconsciente. Então, a psicanálise ela não é elitista à toa, apenas pelo fato de que ela circula em sua maioria nas classes médias, médias altas. Ela é elitista também porque ela não deu conta durante muito tempo de se repensar a partir de outras experiências que não uma experiência branca, moderna, europeia, né? Nesse sentido, quando a gente fala de não identidade, não é um apelo ao universal, como sempre foi feito na psicanálise. A gente está corroborando um argumento que que o Érico construiu no livro dele, que a gente dá continuidade a partir da experiência analítica, com a ideia de que a própria noção de identidade que circunscreve, ou seja, o branco dentro de uma perspectiva neutra, vamos dizer assim, ou sem, né, não racializada, e o negro dentro de um lugar onde ele vai ter que se corresponder ao que é ser um negro, essa própria ideia ela é uma ideia moderna, vamos dizer assim. Ou seja, ela é criada na coincidência do sujeito consigo mesmo. A gente vai fazendo um pouquinho o caminho, né? Vocês que são da filosofia, talvez vocês possam até comentar melhor do que eu, né, isso, mas a gente vai fazendo o caminho dessa ideia de uma identidade que saiu do mundo, vamos dizer assim, né, com a episteme moderna, que foi se encontrar, vamos dizer assim, na consciência do sujeito. Então, o sujeito coincide com ele mesmo, o sujeito cartesiano, etc. A psicanálise, ela isso o Lacan sustenta bastante, ela é ao mesmo tempo herdeira e subversiva disso, né? Na medida em que ela vai apontar para os limites desse sujeito que é idêntico a si mesmo, né? Mas ela continua, por quê? Porque tem o inconsciente, né? Então não dá para você ser idêntico a si mesmo, você tem uma parte de si mesmo que você não alcança, que você não dá conta, que você não consegue pensar, né? Racionalmente. Mas, por outro lado, ela vai tomar essa divisão como universal, né? Então, ela vai continuar sendo herdeira desse pensamento moderno quando ela passa a ignorar essa dimensão, enfim, das nuances do sofrimento que não cabem dentro de uma perspectiva universalizante. Então, quando a gente fala de uma experiência de uma psicanálise não identitária, se é possível ou não é uma aposta, né? Um convite e uma aposta. A ideia de trazer cartas tem justamente isso, esse tom de convocação, de diálogo, de aposta, de troca, de convite, né? Então, é um convite para a gente pensar a partir de uma experiência que tem se desenvolvido no território brasileiro, né? A gente, no livro, a gente brinca que o livro é início, meio e início. Então, o último capítulo é também o primeiro, né? A gente tem essa coisa meio cíclica. O último capítulo vai falar de uma experiência que acontece em Recife, inclusive, né? Que é um coletivo de psicanálise cujo o Érico faz parte, eu não faço parte, eu sou alguém que estou ali apoiando e
e conversando sobre o coletivo, apoiando quando eu vou a Recife, eu faço parte da roda, mas não do coletivo, mas que atende na Praça do Derby. E a partir desse coletivo, que não é o único no país, existem vários outros coletivos que funcionam de diferentes formas. A N-1, inclusive, publicou os zines, que são justamente... enfim, pequenos livrinhos sobre como funcionam esses coletivos. São coletivos de pessoas que atendem em praças públicas, né? E que o analista não é uma pessoa só, né? Vamos dizer assim, é um coletivo que vai variando, e que é uma experiência ali que não está encerrada num consultório com a luzinha baixa, onde supostamente, só botar um quadro de Paris e um divã, que supostamente poderia se deitar qualquer corpo. Né? É uma experiência, justamente aí vem a parte do meu livro sobre experiência, que eu trabalho muito com Merleau-Ponty, a ideia de experiência entre o coletivo e o mundo, né? De alguma forma. Então, a aposta de uma experiência de uma psicanálise não identitária é a aposta da gente repensar a própria metapsicologia, né? Que é o que a gente chama desse arcabouço teórico-clínico da psicanálise, a partir dessas praxes. A psicanálise é uma praxis, ela não é só uma teoria, né? Então, de algum jeito, essa experiência que tem nascido em solo brasileiro, né? Ela nos informa alguma coisa sobre o que pode ser a psicanálise, né? Então, a aposta é essa. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é por aí. Com certeza. E vai justamente de encontro a uma questão que eu queria tocar logo em seguida, né? Porque é interessante como essa identidade, né? Essa perspectiva de uma identidade universal, ela reverbera justamente dentro da clínica, né? E aí eu vou para o prefácio. Eu comecei com o título, agora eu vou para o prefácio, que eu lembrei que o Jurandir, né? Jurandir Freire Costa, ele afirma lá no prefácio que o livro é um convite para tirar a psicanálise das quatro paredes do consultório, né? Principalmente depois, e aí eu lembro que principalmente depois da pandemia de Covid, houve um boom gigantesco de atendimentos online. Inclusive eu faço análise online, né? Em Recife nós temos a experiência, como você falou, do ponto de psicanálise, né? Que inclusive o Érico tá no projeto, né? Dentre tantas outras formas de se fazer análise que se apresentam e continuam se apresentando com o passar do tempo, né? Como você mesmo citou no livro, tem várias outras perspectivas, né? Tu acha que o enquadre clássico acabou se tornando uma espécie de dogma? Eu estou me referindo ao paciente, divã, psicanalista, né? E quais são os riscos teóricos e políticos dessa sacralização do consultório e tudo mais? O que é que tu acha? Muito boa a sua pergunta, Jefferson. Gostei muito da maneira como você colocou. Eu acho que sim, né? A gente brinca assim, a gente brinca no livro, assim, né? Fecha os olhos, né? O que vem à cabeça quando você pensa em psicanálise? Além daquela imagem do Freud com o charuto na mão, né? Vem um consultório com um divã, com a luzinha baixa, como eu estava brincando, né? Com o quadro de Paris, com tapete. Eu acho que sim, né? A gente brinca. A gente fala assim no livro. Eu falo muito brincar porque eu acho que primeiro, a gente trata com bastante humor, né, as questões. Segundo, que brincar é um convite, né, para a gente poder, vamos dizer assim, desconstruir esses dogmas que a gente leva tão a sério também, né, como se isso fosse equivalente ao que é uma psicanálise. Então, a gente brinca que o divã virou, vamos dizer assim, um símbolo epistêmico, né? A nossa questão não se pode ter ou não psicanálise com divã ou sem divã. Isso já foi discutido inúmeras vezes, né? Inclusive não só pela internet, como você salientou, né? Mas também antes, quando a gente estava discutindo psicanálise no SUS, né? Ou em outros lugares. Agora, teve sempre correntes que sustentavam que a verdadeira psicanálise só poderia ser feito tantas vezes por semana, com divã e etc. Mas a questão que a gente faz é menos para que serve ou não o divã, e mais nesse sentido que você colocou, como essa imagem sacralizada, ela de alguma forma remete a um esquema laboratorial. Né? O que é isso? É como se, de algum jeito, tivesse um ambiente possível, controlado, vamos dizer assim, né? Para poder fazer. Ou seja, e que ambiente é esse? É um ambiente que se afasta do mundo. Ou seja, é um ambiente que é correlato a um eu, ou a um psiquismo, porque a psicanálise está lidando com o inconsciente, não com o eu, né? Ou um aparato psíquico, vamos dizer assim, interiorizado, privado.
né? Ou seja, então as portas fechadas, a luz baixa, para você se aproximar daquilo que é, entre aspas, interno, né? E isso não é apenas uma imagem ou um objeto fetiche, como a gente brinca, né, com o divã, como se fosse um piano, né, um objeto que é colonizador por excelência e que é fetiche. Não é só isso, é uma questão também epistêmica, né? Por quê? Porque é um sujeito que pode, vamos dizer assim, prescindir do próprio corpo para falar. É uma herança, então, de um sujeito que é uma alma pensante, né? Ou seja, alguém que pode circular pelo mundo e que pode... É a imagem do colonizador, né? Quem é esse sujeito que pode prescindir do seu corpo e circular pelo mundo livremente? Apenas o homem branco moderno, né? Assim, vamos dizer, né? As mulheres, os homens negros, sobretudo as mulheres negras, né? Se a gente pensar numa perspectiva interseccional, nunca circularam assim com essa facilidade, sem ser lembradas de que elas são um corpo, né? Ou de que aquele corpo ele é um corpo mercadoria, ou que aquele corpo precisa ser usado, é usado ou abusado pelo outro, né? Então, o que a gente vai mostrando é que esse setting, né, como você bem chamou, ele não é só uma escolha estética ou uma imagem, é também tem um fundamento epistêmico. E justamente por isso, né, quando a gente vai pensar a experiência nas praças, por exemplo, ou em outros lugares públicos, né, e na própria internet também, a gente acaba sendo instado a poder repensar os nossos próprios conceitos, né? Porque o setting não é neutro também, né? Mesmo que possa parecer um laboratório. Eu estou pensando aqui, né, em algumas questões, mas já entrando no início do livro, no primeiro capítulo, que intitulado, né, Nossas Primeiras Palavras Precisamos Todos Rejuvenescer. Lá vocês fazem uma crítica bastante contundente à aliança histórica entre psicanálise e o projeto colonial, no Brasil especificamente, né? Algo que me interessa bastante, inclusive, né? Porque é interessante, que é uma coisa que eu sempre lembro. A Patrícia Hill Collins, lá em Bem Mais Que Ideias, ela vai dizer, né, que costuma-se dizer que só quem tem raça é negro, só quem tem classe é pobre, só quem tem gênero é mulher. Só que na hora de ser racista, o branco sabe muito bem que é branco, na hora de ser machista, misógino, o homem sabe muito bem que é homem, e o rico, na hora de oprimir, ele sabe muito bem que é rico, né? Então, eu acho que isso daí é muito interessante de ser pontuado, né? Enfim, vocês estão em diálogo com o mito da democracia racial nesse sentido, né? Aí eu queria saber quais são as consequências clínicas que essa herança colonial ainda produz hoje em dia. Mesmo quando não é explicitamente reconhecida, quando não é verbalizada, mas ela ainda traz esse tipo de carga. Com certeza, né, Jefferson? A gente sabe que a colonização ela não terminou né, em 1500, né? Ela é um efeito que continua reverberando, né, na nossa Constituição mesmo, enquanto Estado-nação, né? E não podia ser diferente com a psicanálise, né? Como você mesmo mencionou, né? A gente vai fazendo um pouquinho dessa, enfim, contando uma história que tem muitas perspectivas, né? Da própria chegada da psicanálise no Brasil. É muito interessante porque eu acho, né? Eu fiz uma pesquisa, mas, enfim, eu vou dizer eu acho porque eu não tenho certeza absoluta, mas a partir da pesquisa que eu fiz, a expressão Freud explica é uma expressão que existe apenas no Brasil, né? Então a gente brinca que Freud veio explicar, né? De alguma maneira, veio num primeiro momento explicar. E como é que ele veio explicar, né? A psicanálise, ela veio em um primeiro momento muito articulada a um projeto eugenista, né? Então, do id primitivo ao ego civilizado, ou seja, para trazer a civilização, né? Não foi apenas a psicanálise que veio nessa mala, né? Mas também a psicanálise. Muito embora, mais uma vez, né? Eu gosto sempre de deixar esse ponto de tensão, assim, porque talvez vocês possam dizer, mas por que então você se diz psicanalista, né? Depois de todo esse... Mas porque eu acho que tem uma potência que vem justamente nessa tensão. Ao mesmo tempo, ela também veio por outras vias, né? Uma delas, por exemplo, se a gente pensar a primeira tese sobre psicanálise defendida no Brasil, quando Freud ainda era vivo, né? Antes mesmo de haver formação, psicanálise, instituições, etc., a psicanálise chegou pela medicina e a partir de psiquiatras, né? A primeira tese a ser defendida foi Juliano Moreira,
né? Não sei se vocês conhecem Juliano Moreira, é um psiquiatra, um homem negro, baiano, enfim, que foi muito importante e que foi a primeira tese a ser defendida sobre psicanálise no Brasil. Enfim, então veio por outras vias, os modernistas também, muito embora a questão racial ali tivesse atravessado de uma maneira às vezes estranha, mas também pelos modernistas a psicanálise veio a partir de Mário de Andrade, que estavam questionando uma série de questões ali ligadas a esse projeto moderno, né, do Brasil. Mas o fato é que essa herança, né, como você estava dizendo, ela é uma herança que permanece produzindo efeitos, né? E quais são? Eu podia listar vários, né? Eu acho que há muito pouco tempo, isso a gente escreve no livro, né? Os psicanalistas parece que se deram conta que não haviam psicanalistas negros, né? Que não havia, que a questão de classe não era discutida, né? Que a questão que reproduziam ali coisas como inveja do pênis, né? Coisas que... E foi muito pouco tempo. E eles não fizeram isso porque eles, de repente, veio uma luz e iluminou. Não, eles fizeram isso porque foram interpelados, né? E foram interpelados. Eu acho que no Brasil esse movimento é tão forte justamente pelas políticas de ação afirmativa, né? Justamente por... Enfim, que pessoas falaram, não, mas a gente... está aqui também, vamos ver o que, né, o que vocês estão falando aí de sujeito humano universal, né, o inconsciente universal, sendo que vocês, de alguma forma, não estão levando em consideração certas formas de sofrimento ou organizações subjetivas que escapam a essa universalidade. Né? Então, assim, eu poderia dizer inúmeros efeitos, desde efeitos em relação à questão da formação do analista, né? Ou seja, ao acesso à própria análise, à própria possibilidade de acessar, e isso não só em relação ao pagamento, mas também em relação ao que você disse, né? Ou seja, não é para mim, né? É um lugar que talvez não seja, né? Assim, mas também questões aí próprias do encontro analítico, né? A gente pode dizer, por exemplo, um exemplo que a Isildia Batista dá, é uma psicanalista importante, uma mulher negra, psicanalista importante, ela vai dar em alguns lugares, ela fala assim, que o analista dela virou para ela e falou, mas você é meio paranoica, né? Você fala, tudo você acha que é racismo, né? De algum jeito. Isso é um efeito muito evidente, né? Ou seja, tomar como um sofrimento de uma estrutura universalizante, algo que diz respeito, sim, às nossas... a nossa questão constitutiva socialmente, né? Então, isso é um efeito muito comum, inclusive. Por isso que eu te falei no começo do podcast que você tinha razão de ter medo, né? Porque, de fato, tem algo aí que produziu muita violência, né? E que ainda continua produzindo em alguma medida. Agora, uma outra coisa que a gente coloca no livro, que eu acho que talvez esse seja o foco do nosso livro em alguma medida, né? Ou pelo menos dessa parte do livro, é algo que você falou e que a gente faz uma brincadeira, mais uma vez, com a ideia de tirar o corpo do analista do armário, né? A gente brinca, vamos tirar o corpo do analista do armário. Por quê? Porque a ideia de um analista neutro, que pode estar ali num lugar, perto de um lugar de morto, como alguém que só está ali, vamos dizer assim, escutando e refletindo o que o outro está dizendo, né? Isso retira o analista do território, né? E o território quer seu próprio corpo. Então, como a gente concebe a psicanálise como uma experiência, que é uma experiência coletiva, ela inclui necessariamente a corporeidade do analista. Então, isso, quando a gente vai discutir raça, né, a gente está discutindo branquitude, né? A gente está discutindo tirar o corpo do analista do armário e lembrar que o analista, né, na maior parte das vezes, é branco, vamos dizer assim, né? E quais os efeitos disso na relação transferencial? Como é que isso se implica na própria forma de pensar, conceber a psicanálise, os conceitos psicanalíticos do setting, etc. Então, quando a gente está pensando gênero, racialidade, classe, etc., a gente não está pensando que isso faz o outro sofrer apenas, né? Claro que isso também faz, mas é um discurso que repete um pouco a dimensão colonial, né? Colonialista, ou seja, porque eu estou falando do outro enquanto objeto de conhecimento, né? Aí eu estou falando do negro, eu estou falando ao invés de falar sobre qual é a experiência dos analistas brancos nessa clínica enquanto branco. Que lugar que se ocupa, que efeito se produz. É claro que esses efeitos vão ser singulares ali a partir das relações transferenciais, mas eles não vão deixar de existir, né? De alguma forma. Eu lembro que em determinado momento do livro vocês tocam em uma questão que agora me veio à cabeça, né? Que quando
uma pessoa procurar a análise e procurar a partir de uma perspectiva até mesmo identitária, né? Eu preciso de um analista negro, eu preciso de um analista mulher. As pessoas acolham nesse sentido, porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu mandei uma mensagem para um amigo meu que era psicólogo, ele é analista, e eu disse a ele: eu preciso de ajuda, eu acho que minha questão é para análise, mas eu só tenho uma exigência. Aí ele disse: eu até imagino qual é. Eu disse: eu quero que seja negro. Tem que ser uma pessoa negra. Ele perguntou assim: por que tu perguntou isso? Eu disse: porque eu acho que existem coisas que acontecem comigo justamente por eu ser assim. Então eu queria que alguém que partilhe da minha dor me desse algum norte, sei lá, me ajudasse nesse sentido, mas a partir da própria experiência também, né? Porque eu queria sensibilidade de alguma forma com aquilo que eu estava sentindo, né? Eu nunca tinha ido para análise, não sabia como é que era, nunca tinha sido atendido antes. Eu tinha passado por outras abordagens, mas não por análise. Então, eu queria saber de tu, qual a importância nesse sentido de ter uma analista mulher para uma mulher que passa por casos de violência, um analista negro para uma pessoa negra que passou por racismo e assim sucessivamente, né? Olha, Jefferson, eu vou te responder de uma maneira complexa, assim, né? Porque eu estou te respondendo não enquanto mulher, que escolheria talvez uma mulher ou um homem em determinado momento para fazer análise, uma pessoa branca, uma pessoa negra, sei lá, mas enquanto analista, que é uma mulher branca analista, né? Então, eu vou te falar da minha experiência e do que isso reverbera. Na minha experiência, como uma pessoa que começou na psicanálise, a psicanálise era não racializada, eu era um pouco, mas não tanto. Assim, eu me entendia como uma mulher branca, que eu sempre enfim, fui atravessada por questões raciais por pessoas que estavam perto, mas não tinha essa consciência da branquitude da maneira como eu tenho hoje, por exemplo, né? Que é um trabalho constante. E nessa época, quando comecei, né, a minha empreitada na psicanálise, não se hesitava quando alguém perguntava assim: você quer um analista homem ou mulher? Você quer... na época não tinha atendimento online, assim, até algumas pessoas faziam, mas não era tão difundido assim. Se perguntava: mas qual bairro? Então, assim, você pode escolher o analista pelo bairro, você pode escolher até pelo gênero, mas se for pela cor, aí o problema, né? Assim, se for pela questão racial, aí o problema é mais embaixo, né? Assim, então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo do que acontecia na cultura psicanalítica, vamos dizer assim, né? E o que a gente vai falar sobre isso no livro, né? A gente vai falar que essa demanda é uma demanda que é importante. Por que é uma demanda importante? Porque, como eu disse agora há pouco, não foi à toa, né? As pessoas cometeram muitas violências, né? Em nome da psicanálise, e, sobretudo, pessoas... Se a gente for pensar, por exemplo, também no movimento que surgiu na França nos anos 2000, acho que foi um pouco antes da pandemia já, isso, que foi o PsiSafe, que era justamente pessoas transgênero e pessoas, enfim, LGBTQIA+, que que criaram uma lista de psicólogos que supostamente não seriam homofóbicos, né, ou não cometeriam violências de gênero. Essa demanda é uma demanda importante. Por quê? Porque ela denuncia alguma coisa. Ela denuncia que já foram cometidas violências. Essa demanda é uma demanda de um analista com corpo, de um analista que se situe, que seja alguém que lembre que tem corpo, que lembre que está no mundo, que tem território. Corpo não é corpo próprio, é corporeidade, território. A gente desenvolve esse conceito no livro, né? Agora, para mim, enquanto analista, eu não posso tomar garantido... Eu trabalho com violência contra a mulher, por exemplo. Tem um projeto na UF, né, onde eu sou professora, e agora eu estou num pós-doc na USP, começou hoje, inclusive, oficialmente, agora começou o ano, começou oficialmente que hoje é dia 23 de fevereiro, pós-carnaval, para quem está escutando depois, segunda-feira. Então, eu trabalho com violência, né, com projeto de atendimento, enfim, e discussão sobre a clínica com mulheres, sobretudo afetadas pela violência, mulheres de uma perspectiva, enfim, que não se centra numa dimensão, né, mulher cis, etc. Mas eu não me considero necessariamente alguém que não vai reproduzir, por exemplo, uma dimensão machista. Por quê? Por que eu seria...
né? Eu estaria salva disso. Eu vivo no mundo, eu sou atravessada por isso, né? Então, a gente acha que para os psicanalistas, a gente não pode tomar essa demanda e responder ela de uma perspectiva, vamos dizer assim, sim, eu, enquanto uma mulher, posso te ouvir melhor. É porque a gente vai estar, de alguma forma, quase que endossando uma injunção mercadológica, né? De algum jeito. Como se eu estivesse oferecendo algo melhor para você. A gente, enquanto analista, a gente oferece o que a gente pode. O que é possível, né? E aquilo vai ser feito na dimensão transferencial. Então, é um exercício constante. Eu lembro que uma vez eu e o Érico estávamos conversando sobre o livro e uma pessoa perguntou para a gente assim, um homem branco, perguntou assim para a gente, mas olha só, eu recebo pacientes negros na clínica que têm menos letramento racial do que eu. E o que eu faço? Olha o absurdo dessa pergunta. Foi uma pergunta legítima, legítima que eu digo, né? A gente escutou ela, verdadeira. Legítima, porque é verdadeira. E a conversa foi um pouco no sentido, para o analista, primeiro que não existe suficientemente letramento racial, né? Que é um exercício constante. Segundo que, se a gente trabalha com a dimensão do inconsciente, o que o letramento garante? Em alguma medida. É claro que ele não é irrelevante, é importante, mas a gente está lidando com algo que está ali, que nos atravessa para além do nosso eu, para além da nossa leitura, para além do nosso... Então, o psicanalista, eu tenho a impressão de que a gente sustenta isso no livro, que não pode tomar essa demanda não pode responder essa demanda como outras demandas que as pessoas respondem, de uma maneira direta, mas isso não significa que você não vai indicar alguém negro, que você não vai endossar a importância desse pedido. Significa que você não vai responder a partir dele. Né? Ou seja, você não vai se colocar num lugar mais seguro ou menos violento só porque você coincide alguma coisa com aquela pessoa, porque no final das contas essa coincidência ela está sempre vacilando, né? Ela sempre pode se reatualizar na transferência. Eu lembro que um colega falou que também foi procurar no caso dele, ele procurou uma analista negra. Foi super importante, né, para ele esse processo. E aí ele chegou lá e virou para ela e falou assim: eu vim aqui porque eu sei que você estuda Fanon, né? Então eu queria conversar com você sobre Fanon. Aí ela falou assim: mas não me importa o que a gente estuda, o que você estudou sobre Fanon. Me importa o que você pensa sobre Fanon. Ela falou para ele, né? Ou seja, então não importa o que eu estudo sobre Fanon, o que importa é o que a gente pode pensar aqui, né? Então tem duas vertentes essa questão, sabe? De alguma forma. Isso, de certa forma, deságua em uma questão que vocês criticam no livro, que é a ideia da formação neutra, né? Dentro da psicanálise, e que vocês defendem que toda formação é uma tomada de decisão, de certa forma, né? Então, eu queria saber como pensar uma formação em psicanálise que seja politicamente implicada. Eu acho que é sobre isso que a gente, de certa forma, está falando aqui, até mesmo como algo que reverbera nesses corpos periféricos, fragilizados e etc, etc. Como pensar nessa psicanálise politicamente implicada? É possível, levando em consideração todo esse processo de higienização histórica que a gente já conversou anteriormente aqui? Olha, Jefferson, acho que é uma ótima pergunta, né? Assim, se eu tivesse a resposta dela agora, eu já estava, né? Assim, colocando em prática. Mas a gente está colocando em prática em alguma medida, né? Assim, é uma aposta, mais uma vez, né? Eu acho que tem um debate muito grande ainda pela frente, é um debate que está em curso, né? Primeiro, assim, para quem está nos ouvindo, talvez não... o que é isso, né? Ser psicanalista, como é que se forma? Primeiro que a gente fala muito de uma formação contínua, né? Assim, no sentido de algo que você vai... não coincide, né? Com um diploma, por exemplo. Isso é uma discussão que está em aberto agora, deu um contorno maior, porque foi negado o título de graduação em psicanálise para as graduações, ou seja, elas podem botar em estudos psicanalíticos ou coisa assim. Mas a questão, ela ultrapassa só, como você mesmo colocou, né? Ela ultrapassa só se analista se forma na universidade ou nas escolas, etc. Essa questão ela tem um fundo mercadológico importante, né? Porque fica um brigando com o outro, qual é a verdadeira formação, mas no final das contas, o que a gente tem que se perguntar é como a gente faz uma formação ou como a gente consegue
enfim, pensar a formação dos analistas de uma maneira que possa questionar essa herança, né, higienista, ou que possa se deslocar dos efeitos e dos efeitos tanto práticos, concretos, ou seja, você fazer uma formação, você precisa, no livro, para pegar o primeiro título do livro, o Cartas a um Velho Terapeuta, a gente faz um diálogo com um livro que a gente respeita, né, que é o livro do Caligares, Conrado Caligares, que se chama Cartas a um Jovem Terapeuta, e que acho que se a gente não respeitasse, a gente não ia fazer um diálogo com o livro, né? Mas nesse livro, em algum momento, muito datado, assim, ele revela alguma coisa que tem a ver com isso, com a formação. Ele vai dizer assim, a formação é cara, longa, é preciso gastar o dinheiro de um apartamento para se formar em analista. Ele fala isso nesse livro, né? Então tem uma dimensão muito concreta, né? Ou seja, será que a gente quer de fato formar apenas pessoas que têm o dinheiro do apartamento para isso? E a gente vai dizer no livro que essas formações, né, que são formações de instituições, né, que têm um certo monopólio sobre essa ideia, elas são formações, manter isso não vai ser um prejuízo qualquer, manter isso é um suicídio para a própria psicanálise, né? Porque é retirá-la do mundo, né? De algum jeito, viver num contexto que não é o contexto brasileiro, né? Então, o que a gente pensa em termos de formação são justamente caminhos que possam democratizar essa formação, ainda que ela seja contínua, ainda que ela seja, por exemplo, no ponto da psicanálise, tem uma roda de estudos. Uma roda de estudos que é aberta a todos. Aliás, quem quiser ir, pode ir. Quando eu vou, eu participo dessa roda. É separada dos atendimentos. Os atendimentos ocorrem num canto da praça do Derby e a roda de estudos está acontecendo no outro canto. Sábado, de 10 a meio-dia. Aberta, quem quiser chegar, chega. Tem a programação lá. Então, assim, a gente vai... A possibilidade de ser atendido, né? Por onde? Porque o que o Freud sustenta com a formação do analista, e que a gente, né, continua endossando, são 3 aspectos: o estudo teórico, a análise pessoal, né, e a supervisão clínica. Agora, a maneira como essas coisas vão ser feitas, a gente tem formações das mais diversas. Eu, particularmente, nunca fiz uma formação em uma instituição psicanalítica. Dou aula em várias, mas nunca fiz. Estou brincando. Mas minha formação foi de uma maneira assim, sempre fiz análise, supervisão e estudo teórico. Meus estudos teóricos foram todos pela universidade, né? Sempre foi pela universidade pública, né? Assim, então foi um papel super importante. A análise pessoal, eu tive condições de poder bancar isso, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem mais opções, inclusive nos próprios coletivos. Por que esses coletivos? Por que precisa ser uma análise X ou Y, né? Para poder, de fato, compor essa ideia da análise pessoal. E a supervisão, a gente tem grupos de supervisão, tem, né? Então, a formação do analista, assim como o analista, é singular. Agora, ela precisa, para ser singular, ela precisa ser coletiva, né? E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa pensar. E existem várias formas, é interessante, né? Porque enquanto a gente fala, a gente consegue identificar várias formas de diálogo entre a psicanálise e outros campos de atuação que até contribui para o melhoramento dessa perspectiva, né? E vocês dialogam fortemente com práticas culturais afro-brasileiras, indígenas e populares dentro do livro de vocês, né? O que é bastante interessante, né? Então, como essas experiências coletivas desafiam a lógica clínica centrada no sujeito isolado, no sintoma individual? Como é que tu vê esses diálogos para além da própria clínica, com outras partes nesse sentido? Isso é uma boa pergunta também, Jefferson. Primeiro, é uma pergunta que lembra uma parte da formação do analista, né? Que não é, e eu acho que tem a ver com o prefácio do Jurandir, tem a ver com parte da nossa discussão, que é também a ideia do analista no mundo, né? Na rua, no mundo, né? Permeado pelo seu próprio território, né? Ou seja, a gente brinca que a gente é o território, né? Então, a formação do analista está na cultura, mas a cultura não é essa cultura que às vezes os analistas achavam que é uma cultura que é justamente a própria ideia de cultura, ela já vem endossar um pouco isso, né? Uma cultura que é cultura versus natureza, né? Uma cultura que é erudita, que é do pensamento racional, Tuquinha, meu cachorro, que é de um pensamento racional, que é, né, de, enfim,
a cultura, essa separação entre cultura erudita e cultura popular, por exemplo, é uma separação entre corpo e mente, né? Uma separação que nos retira do território. Então, a gente fez um esforço ao longo do livro, eu digo esforço porque isso não é algo que vamos dizer assim, nas humanidades se faz com tanta frequência. A gente trata a dimensão cultural, e sobretudo disso que ficou sendo chamado como cultura popular, de uma maneira extrativista, né? Ou seja, a gente vai lá, pega o que nos interessa e faz valer nossos argumentos ancorados numa episteme que é uma episteme moderna, que separa natureza e cultura, sujeito, corpo e mente, etc. Então, o esforço que a gente fez no livro, né, foi justamente não fazer uma leitura extrativista para poder, enfim, trazer essa dimensão das religiões de matriz afro-brasileira, da música, da dança e etc., que tanto eu quanto o Érico somos inseridos de diferentes formas. A gente tentou trazer isso como uma inversão epistêmica, né? Ou seja, não como exemplos para o que a gente queria sustentar, mas como provocadores mesmo da nossa forma de pensar, da forma de pensar a psicanálise, a formação do analista. Então, o tempo inteiro isso está presente, né? Sem que isso seja, inclusive está presente na própria capa do livro. Eu estou com o livro aqui, né? A N-1 fez uma edição super bonitinha, tem a cadeira de praia, né? Que é onde os coletivos atendem, e tem vários elementos da cultura brasileira, né? Aqui. Então, acho que até o frevo de vocês aqui, ó, é o maracatu, né? É porque o guarda-chuvinha do frevo, mas tá num maior, como se fosse aquela do maracatu. Mas é isso, né? Então tá ali presente o tempo inteiro, né? Reverberando nessa ideia de que a gente é território, né? Então... É isso. A gente já está se encaminhando para o final. Aqui as últimas perguntas. Eu agora queria pensar a partir de... É interessante, né? Você pensar a partir da perspectiva de quem vai ser analisado, do analisando, né? E do analista, né? E eu estava pensando aqui, eu acho que é uma pergunta até um pouco, enfim, polêmica, mas vamos ver o que é que rola, né? Se a psicanálise é como vocês afirmam, né? Uma experiência coletiva, situada, que responsabilidades éticas podem recair sobre o psicanalista que opta por ignorar as dimensões raciais, coloniais, corporais, o sofrimento e tudo mais? Tu acha que existe algum tipo de forma de responsabilizar, eticamente falando, né? Uma pessoa que simplesmente ignora na hora de atender a pessoa, acha que aquilo dali não é algo que seja relevante, pula para outras questões, enfim. Ou é algo que não é importante se debater? Olha, Jefferson, eu acho que essa questão ela coloca uma questão importante, né? Que é difícil. Por quê? Porque a gente, né, enquanto psicanalistas, nem todos são, por exemplo, psicólogos, né? Eu sou psicóloga, então eu tenho, por exemplo, algo muito circunscrito, que é uma ética em papel, né? Ou seja, tem um código de ética ao qual eu respondo, ao qual eu tenho um conselho, ao qual pode-se fazer denúncias, né? Enfim, então, agora, né, a gente sabe que a formação do analista, como eu disse, não necessariamente necessita da formação de psicólogo, né? Tem pessoas, o próprio Érico, por exemplo, é psicanalista e filósofo, né? E eu acho que isso recai uma questão interessante, que é lembrar que o psicanalista é uma figura pública também, né? O psicanalista ele não está encerrado, né? Essa ideia de que ele está no território, né? Que ele essa provocação com o consultório, a ideia de que o psicanalista é uma figura pública, né? Então, em alguma medida, como se faz esses reconhecimentos, né? De um psicanalista? Se faz também pelos pares, pelos textos, pelo debate público, pela conversa. E público que eu digo não precisa ser na rede social falando, né? Não precisa ser blogueiramente, mas em espaços coletivos, né? Em que se discute. Então, a psicanálise, enquanto uma prática coletiva, ela precisa ser construída também em espaços coletivos, né? Sejam eles maiores ou menores, né? Sejam eles presenciais ou virtuais. E eu acho que é nesses espaços que vai fazer com que a gente possa manter esses questionamentos, continuar reconhecendo ou continuar trabalhando em posturas que a gente
enfim, caem em violências, né? Então, a ideia é que a psicanálise, enquanto prática coletiva, ela esteja sempre repensando os analistas, né? Vamos dizer assim, os indivíduos analistas, né? O sujeito analista, que eles estejam fazendo parte de uma ética coletiva, né? Então, construir essa ética faz parte do pensar o que pode ser a psicanálise, né? Porque a psicanálise não é pronta, a gente brinca assim, o Freud não era psicanalista, ele criou a psicanálise, então a psicanálise ela está sempre, né, se refazendo, isso que mantém ela viva, né? Então, se refazer, poder refazê-la nessa dimensão coletiva e de um debate público, né? Eu acho que vamos dizer assim, um campo onde a ética vai ser feita. Agora é uma aposta, de novo, né? São as nossas apostas, né? A gente precisa de apostas para continuar, né? E assim, para a gente concluir, eu estava pensando aqui, né? Isso daqui também é um podcast, né, de filosofia, né? E é interessante como a filosofia ela está presente em vários momentos, né? Tanto do livro quanto das suas respostas, né? E assim, e a história da filosofia, de certa forma, em algum momento, ela se une com a história da psicanálise, né? Tem vários filósofos que foram psicanalistas. Érico é um exemplo que a gente tem em casa, né? Nesse sentido, né? Uhum. Então, para encerrar, assim, qual a importância da filosofia, dessa união, né? Dessa interdisciplinaridade, né? Entre filosofia e psicanálise? Qual a importância da psicanálise para a filosofia e a importância da filosofia para a psicanálise, assim, que tu enxerga nesse sentido, né? A partir dessa perspectiva, é claro, também do que vocês trabalham dentro do livro. Muito bom, Jefferson. Assim, primeiro que a gente comenta que nosso livro ele tá no campo, vamos dizer assim, se a gente puder definir um campo, a gente definiria que ele está mais no campo das humanidades, né? Porque a gente dialoga com a antropologia, que a gente dialoga muito com a filosofia, né? Então, da perspectiva do nosso livro, eu nem diria que é um livro de psicanálise propriamente dito, muito embora a gente faça esse diálogo, né? Assim, a partir da psicanálise, mas é um debate com as humanidades, vamos dizer assim, né? De uma maneira geral. Agora, pensando, vamos dizer assim, né, na psicanálise, na filosofia, né, como campos, vamos dizer assim, a psicanálise enquanto uma praxis, né, vamos dizer, essa interlocução, ela se coloca desde o início, né, e isso, inclusive, é uma das formas de fazer frente a essa divisão, né, entre disciplinar, né, que é uma divisão artificial, né, e que remete à episteme moderna, né, ou seja, então um vai pensar o corpo, outro vai pensar a mente, outro vai pensar... A gente sabe que os primeiros filósofos, né, não eram pensadores né, como tal, eles não estavam nesse lugar de divisão disciplinar, né, que é o que a gente tem hoje em dia. E a psicanálise, de alguma forma, ela traz isso desde seu nascimento. O Freud estava ali, com a antropologia, com a filosofia, com a literatura, né? Então, eu acho que, assim, para a psicanálise, lembrar que ela está no território é lembrar que ela está em diálogo com os outros campos de pensamento, né? E com as outras praxis que existem no mundo. E isso, às vezes, os psicanalistas se esquecem. Eu mesma, né, eu faço parte de cursos de psicologia, às vezes os próprios psicanalistas falam porque psicanálise não tem nada a ver com psicologia, a gente está em outro lugar, né? E é um lugar assim, é um lugar um pouco bastante soberbo, né? É um lugar assim de se manter nesse panteão, né? Agora, para a filosofia, eu acho que o exercício é semelhante, né? É lembrar que a filosofia está no mundo, né? Que é lembrar que a gente não dá para estudar pensadores, a palavra X no filósofo tal, para não dar nenhum nome, sem lembrar que você está fazendo isso num determinado contexto, que você está fazendo isso dialogando com o mundo que existe, né, que está ao seu redor. Então, eu acho que a psicanálise ela tem essa dimensão da clínica, né? Isso hoje a gente conversa muito, eu e o Érico, essa dimensão da praxis clínica, que é esse encontro, vamos dizer assim, com o outro, que é transformativo, né? A gente tem um autor que eu gosto, que é o Thomas Ogden, que é um psicanalista norte-americano, enfim, mas que ele fala uma coisa que eu acho interessante, que ele fala assim, a psicanálise é criada a cada... Claro que ele força um pouquinho o argumento, né? Mas a psicanálise é criada a cada paciente, vamos dizer assim, né? Ou a cada sete, porque tem alguma coisa aí dessa praxis que
instaura algo novo ali, né? Quando eu recebo alguém, ou quando alguém está na praça ouvindo alguém, é uma sessão nova, é uma pessoa nova, algo que vai se transformar ali, né? Então, acho que esse frescor da psicanálise, né, que diz respeito à clínica, também é interessante para a filosofia, né, de alguma forma. Eu diria, poderia ficar horas aqui, psicanálise e filosofia, como você já mesmo disse, né? Vão ter diferentes diálogos no próprio podcast, né? Então, acho que tem muitos caminhos aí para a gente pensar. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter dialogar sobre essas pontes nesse sentido, dentro de filosofia e psicanálise, sobre o livro de vocês que eu li e adorei. Eu fiz um fichamento do livro e tudo mais. Enfim, foi um livro muito interessante, principalmente para uma pessoa que tem pouco conhecimento da área, foi muito pedagógico, né? Eu li e aprendi muita coisa. Então, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Legal, Jefferson. Primeiro, eu queria pedir desculpa pelo Bituca, que participou a beça, né? Mas espero que não tenha atrapalhado tanto, né, Bituca? E queria agradecer, foi uma conversa super prazerosa, enfim, é bom quando a gente tem interlocutores, né, que estão, de fato, dialogando com ideias interessantes. Então, eu queria agradecer a interlocução. Acho que foi não só, né, o convite e a presença aqui, mas a interlocução que foi muito prazerosa. Obrigada. Valeu, obrigado.